A Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, que aqueles que querem viver piamente em Cristo serão perseguidos ou sofrerão perseguições. E não é novidade para ninguém que todos os verdadeiros cristãos evangélicos, eles são perseguidos, eles são atacados por todo lado. E isso já virou cultura, né, da fé cristã evangélica ser atacada. Mas, quando nós falamos alguma coisa, nós somos tidos como intolerantes religiosos, preconceituosos, como pessoas críticas, enfim. É só qualquer pessoa olhar e ver o mundo em que nós vivemos. Nós não podemos falar nada, que é intolerância religiosa, é discurso de ódio, é crítica, é não sei o quê, é proselitismo religioso, é tentando convencer os outros a ser da religião de vocês. Enfim, nós não podemos fazer quase nada. Porém, na maioria dos ambientes que nós andamos, existe uma certa imposição de uma fé que não é a nossa. Ou seja, na maioria das cidades que nós formos, principalmente no Nordeste, vai ter na entrada da cidade uma imagem, uma estátua, uma homenagem a um deus pagão. Chamam de santo, mas na verdade é um deus pagão. A Bíblia chama de deus pagão, de idolatria, de prostituição, enfim. Então, a maioria dos lugares que nós cristãos evangélicos vamos, a gente vai ver uma imagem de escultura, seja numa cidade, seja no hospital, seja numa clínica. A maioria dos hospitais hoje chega lá tem uma estátua de uma santa, de um santo. A gente vai numa clínica, tem também. A gente vai num consultório médico particular, muitas vezes também tem. A gente vai no escritório de advocacia, às vezes também tem uma imagem de santo. A gente vai na maternidade, que o nome por si só já diz tudo. É Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora das Dores. E obviamente lá vai ter também a imagem. E até então nós nunca nos sentimos magoados, feridos por conta disso, nunca tentamos processar ninguém por causa disso, mas quando nós tentamos demonstrar nossa fé de alguma forma, nós somos perseguidos. Lembrando que quando é algo particular, o cara é um advogado particular, o cara é um médico, enfim, ele tem todo o direito de expressar não só a fé dele, como também a opinião política, aquilo que ele quiser. Por quê? Porque ele é uma pessoa independente, ela é uma pessoa autônoma. Porém, quando se trata de algo público, eu particularmente acho um absurdo. Algo que é público, a gente entra lá no hospital, entra em algum lugar público, um colégio, enfim, e lá tá lá a imagem de um santo. Ou seja, eu acho assim que se é um lugar público, então deve ser neutro. Já que não pode a fé cristã evangélica, não pode orar um Pai Nosso, não pode ter uma Bíblia na biblioteca, então também não pode ter essas imposições. Por exemplo, imagens de santo, comemoração de São João, enfim. Então esse é o meu desabafo, que nós somos muito criticados, somos muito perseguidos, mas o meio em que nós andamos tentam impor a sua crença para nós. E muitas vezes nós nos calamos. Nós entramos em hospitais, vemos aquelas imagens enormes. A gente entra, sai, a gente não critica, a gente fica calado. Enfim. E também aqui eu quero dizer algo para os cristãos, que é muito triste ver a forma que muitos cristãos se calam. A gente vê que muitos cristãos evangélicos, eles não têm disponibilidade para servir ao Senhor. Muito dificilmente nós vamos ver um cristão abrir um canal no YouTube, abrir uma página no Instagram para anunciar o Evangelho, com o intuito de anunciar o Evangelho. Mas nós vamos ver, assim como eu também já vi, muitos cristãos abrindo páginas ou canais para lucrar, para vender, para ganhar dinheiro, para fazer propaganda do seu negócio. Mas quando é para fazer para o reino de Deus, ah não, irmão, eu tenho vergonha, eu não tenho dom, eu não tenho tempo. Mas quando é para lucrar, todo mundo tem dom, tem tempo, tem disponibilidade
enfim. E com isso as trevas vai avançando cada dia mais. Então, esse é meu desabafo contra essas religiões que tentam impor as suas crenças para nós, e pior ainda, quando é no lugar público, que deveria ser neutro. E o outro desabafo é contra os cristãos, que vê tudo isso e se cala. Além deles não protestarem, eles também não se posicionam anunciando o evangelho, usando as redes sociais para anunciar o evangelho, mas eles usam somente para lucrar ou para fazer propaganda do seu negócio, do seu comércio. Então que todos nós venhamos acordar, que todos nós venhamos despertar e viver para o reino de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.